Olá pessoal, tudo bom? Você sabia que existe uma legislação onde todos os brasileiros têm ou devem ter acesso ou ao direito à justiça gratuita? Sim, como você deve saber quando você precisa recorrer aos aspectos legais, recorrer aos seus direitos, nem sempre é fácil e muito menos barato, mas existe um mecanismo legal que você deve conhecer, até mesmo para informar ou orientar pessoas que não têm conhecimento sobre este fato. E nós estamos falando da assistência judiciária gratuita. Eu vou falar desse tema hoje de forma esclarecedora através de um artigo publicado na revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, que trouxe uma abordagem riquíssima sobre essa temática. E já aproveito, se você tem dúvida, se você quer saber um pouquinho mais, não só sobre essa temática da assistência judiciária gratuita, mas de outras temáticas também, vá na revista científica www.nucleodoconhecimento.com.br e você vai ter à sua disposição milhares de materiais científicos de formato gratuito em HTML que você consegue acessar de todos os dispositivos, tá ok? Bom, então a gente vai fazer aquele exercício. Lembra que nós estamos trabalhando bastante com a consciência de que quando você for pesquisar um material ou ainda quando você receber alguma espécie de informação, alguma espécie de pessoas falando, alguma reportagem, alguma coisa que você ouve ou que você recebe pelas mídias sociais ou vê as pessoas falando, investigue quem é a pessoa para você entender a capacidade da fala e o local de fala. Quando você investiga então um material científico, veja quem é que escreveu esse material. Daí você começa a entender também a profundidade, o grau de conhecimento da pessoa e, é claro, a própria linguagem. Por exemplo, um material de assistência judiciária, lógico que a gente presume que são pessoas da área de direito que falam. No entanto, tem profissionais que trabalham com ciências sociais, com direitos humanos, mas não no campo dos direitos, em outras áreas, por exemplo, no campo filosófico, que também discutem esta temática que nós vamos tratar. Desta forma, para você saber o grau, a linguagem, o norteamento que o artigo está tomando, a primeira coisa é reconhecer o autor. Então vamos lá. Aqui eu posso mostrar para vocês assistência judiciária gratuita no direito processual civil, ok? Escrito pela Elisa da Penha de Melos Romano Reis. Então vamos lá. Aqui nós temos dois autores. O outro autor é o Anselmo Prieto Alvarez. Então a gente tem aqui a forma de citar de acordo com a BNT, o número DOI, que faz essa contabilização aqui depois que a pessoa já começa a ser citada, e desde que a pessoa que citou também utilize o DOI. É bem importante quando você for citar. E aqui você clicando, a gente começa a entender quem é o autor, ou os autores, né? Então, vamos ver aqui quem são os autores. Então, a gente tem a Elisa, é advogada, mestranda em Direito Processual Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, especialização em Direito Processual Civil também pela PUC, mediadora certificada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, professora e coordenadora do estágio supervisionado do curso de Direito do Centro Universitário Salesiano de São Paulo, Unisal, professora orientadora do estágio supervisionado da Universidade Cruzeiro do Sul, Unixul, presidente da comissão OAB vai à Faculdade da 125ª Subseção de Santana, Ordem dos Advogados de São Paulo, defensora do 5º Tribunal de Ética da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional de São Paulo, e graduada em Direito pela Faculdade Metropolitana Unida, FMU. Aqui tem o número do currículo Orcaid dela, e o outro professor, Anselmo, é o professor orientador. Como ela está fazendo o mestrado, é o orientador, com certeza, do seu mestrado, da sua dissertação. E o professor, para quem não conhece, o professor Anselmo é uma pessoa de um peso bem forte na área. Bom, então vamos lá. O que a Elisa trouxe aqui pra gente? Elisa Reis, né? Ela colocou o artigo estruturado em resumo, a introdução, falando dos aspectos gerais, falando do acesso à justiça, da assistência judiciária e gratuidade de justiça,
do momento da postulação do benefício da justiça gratuita, o deferimento, o indeferimento e revogação do benefício, dos beneficiários, da gratuidade de justiça na fase de cumprimento de sentença, da conclusão e das referências. E aqui ela colocou os apêndices. Então, vamos lá. No resumo, a autora esclarece: o presente artigo buscou promover uma reflexão sistemática da assistência judiciária gratuita e da gratuidade da justiça no processo civil. Neste contexto, adotou-se como questão norteadora o que dificulta, facilita ou interfere a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e gratuidade de justiça, em sentido amplo e em sentido estrito, na concepção sistemática processual, perante as decisões judiciais do deferimento, indeferimento e revogação da concessão do benefício, tendo como objetivo abordar os conceitos, as definições, o seu aspecto procedimental e a sua aplicação na fase do cumprimento da sentença. Desta forma, para tanto, utilizou-se o método indutivo como ferramenta de pesquisa, doutrina e jurisprudência, de modo a identificar o que dificulta, facilita ou interfere na concessão dos benefícios da assistência judiciária. Assim, por meio dessa pesquisa, foi possível observar que a garantia de gratuidade de justiça envolve somente as pessoas processuais e honorários advocatícios, sendo concedido à parte desde que estas comprovem a precariedade de recursos. Logo, o Código Civil promove a aplicação da igualdade processual para alcance da justiça a todos aqueles que se encontram desvalidos e na exclusão social e que venham a necessitar do amparo jurisdicional estatal. Palavras-chave: assistência judiciária, processo civil, acesso à justiça e cumprimento de sentença. Então, aqui na introdução, ela vai falar dessa revisão sistemática que ela organizou aqui para compreender. Como a gente viu já na introdução, existe a questão da suspensão desse direito, da revogação desse direito em alguns aspectos. Existem exigências específicas para que se tenha esse direito, né? Porque ele tem o foco do acesso à justiça gratuita a todos que precisem, né? A todos que não tenham condições e que estão na linha ali da margem e da exclusão. Coloca sobre o acesso à justiça, o que é, né, o acesso à justiça que a autora está trazendo aqui. Fala sobre assistência judiciária e da gratuidade da justiça. E aqui é importante a gente colocar uma fala do próprio professor Alvarez, um jurista muito importante, um doutrinador, jurista, professor, muito importante no nosso direito civil. E ele coloca o seguinte: denomina-se assistência judiciária o auxílio que o Estado oferece, agora, obrigatoriamente, ao que se encontra em situação de miserabilidade, dispensando-o das despesas e providenciando-lhe defensor, em juízo. A Lei de Organização Judiciária determina qual o juiz competente para assistência judiciária, para deferir ou indeferir o benefício da justiça gratuita. Competente é o próprio juiz da causa. A assistência judiciária gratuita abrange todos os atos que concorram, de qualquer modo, para o conhecimento da justiça. Certidões do tabelião, por exemplo, ao passo que o benefício da justiça gratuita é circunscrito aos processos, incluída a preparação de provas. O requerente, antes de entrar com a ação em juízo, deverá solicitar a assistência judiciária. E aqui a citação do próprio professor Alvarez. Aqui traz também sobre os esforços, né, que foram e que são realizados nessa perspectiva de trazer o acesso à justiça. Fala do escopo, fala do momento da postulação do benefício que pode acontecer. Acrescenta-se, né, ela traz o Targino que fala a concessão de gravidade da manifestação da parte que poderá requerê-la na petição inicial, na contestação na petição para o ingresso de terceiro no processo ou em recurso, não exige que seja formulado o primeiro instante em que se vem ao processo, mas sua eficiência estará limitada
aos atos posteriores ao seu deferimento. E aqui tem mais algumas colocações legais do Código de Processo Civil. Fala aqui sobre o deferimento, indeferimento e revogação desse benefício e traz para a gente as considerações finais. Trabalha também quem são os beneficiários. Isso aqui é bem interessante, porque assim, ao mesmo tempo que possa existir, não só o indeferimento, porque antes de ingressar o solicitante, né, tem que fazer, como a gente viu, uma petição, pode ser deferido, pode ser indeferido e até mesmo pode ser revogado o deferimento daqueles que já tinham sido deferidos. E aqui ela traz algumas situações para pensar sobre esse assunto. É um material que ele auxilia não só a sociedade civil, mas também os profissionais da área. Fala dos beneficiários aqui, da garantia e quem são esses alvos da garantia. E fala sobre a gratuidade de justiça na fase do cumprimento da sentença. Traz todas esses pormenores aqui, muito bem sintetizados em formato de artigo. E, por fim, a conclusão. E na conclusão, a autora e o professor também colocam, né? Não se esqueçam que o orientador, ele é o que direciona, ele é o que valida, né, o material. A gente tem aqui os pareceristas, mas ele vai direcionando todo o material que deve ou não ter no artigo científico. Então, a figura do orientador, ele entra também como coautor, porque na verdade é ele que está direcionando e encaminhando o material. Então, vamos colocar a autora e o orientador, né, o professor Alvarez, e vamos colocar aqui para vocês a conclusão. Apesar do acesso à justiça, no artigo 5º da Constituição Federal, aos que dela necessitam, na realidade social, existe o chamado mundo de ficção jurídica ou plano ontológico. É preciso destacar que a aplicação das normas vigentes, segundo a Lei 1060/50 e a Lei 13.105/2015, no sistema processual é necessária para assegurar às partes de modo equânime a real efetividade jurisdicional, na concretização dos princípios fundamentais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e do devido processo legal, consagrados na Constituição Federal de 88, possibilitando todas as pessoas naturais ou pessoas jurídicas de direito privado o acesso ao poder, se comprovadamente hipossuficientes e carecedoras da assistência judiciária gratuita e da gratuidade de justiça para o acesso à justiça integral e gratuita na resolução de conflitos. Retomando o problema de pesquisa, o que dificulta, facilita ou interfere a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita e gratuidade de justiça, em sentido amplo e sentido estrito, na concepção sistemática processual perante as decisões judiciais de deferimento, indeferimento e revogação de concessão do benefício, foi possível concluir que o Código de Processo Civil passa a normatização do caso concreto na aplicação da igualdade processual para alcance da justiça a todos aqueles que se encontram desvalidos e na exclusão social e que venham necessitar do amparo jurisdicional estatal, ou seja, para fazer valer os seus direitos ameaçados ou lesados, ressoando nas garantias de direitos da dimensão social democrática. Aí ela fala um pouquinho, discorre sobre a construção da hipossuficiência, traz de novo aqui como foi organizado o artigo e termina. Por fim, a condenação à sucumbência na execução do cumprimento de sentença. A parte beneficiária tem o dever de pagar as despesas processuais e honorários advocatícios, ficando essa obrigação suspensa e condicionada à revogação da gratuidade de justiça pelo prazo de 5 anos. Dessa forma, se relaciona o sistema processual e a Lei de Assistência Judiciária Gratuita de acordo com o regime democrático de direito, com todo o aparato de sustentação de acesso amplo à justiça, que apesar de ainda não ser completamente eficaz, tem sido um importante instrumento na garantia dos direitos fundamentais para grandes parcelas da população, antes excluídas da participação no Pacto Social. Bom, entendemos aqui um pouco mais sobre essa temática. Não se esqueça de ler o artigo na íntegra. É realmente importante para você se familiarizar com a temática, entender as argumentações e as possibilidades de querer, indicar, necessitar, ser passível ou não desse direito, ok? Não se esqueça de deixar seu comentário aqui no vídeo, de se inscrever no canal e compartilhar o vídeo e ainda passar lá ao ler esse material, deixe um comentário que eu tenho certeza que os autores terão o prazer de responder. Até a próxima!